Oi, gente, tudo tranquilo? Tudo bem? Vamos aqui então para a nossa parte 2 do tema capacidade processual. A aula passada eu falei para você, né, quem tem capacidade processual, se não tem, o que tem que acontecer, e falei sobre o curador especial. Agora eu vou falar inicialmente, sobre a capacidade processual das pessoas casadas. Isso muda? Muda sim, tá? Quem é casado é diferente de quem é solteiro. Então, se você fala assim, eu tô com dúvida sobre casar, eu estou colocando numa planilha as coisas que vão acontecer depois que eu casar, uma certa restrição de liberdade, né? E por aí vai. E também tem que falar disso aqui, tá? Então, o processo civil tem tudo a ver com casamento. Olhem aqui, ó. Olha o que diz o 73 do Código. O cônjuge necessitará do consentimento do outro para propor ação que verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casado sob o regime de separação absoluta de bens. Primeira coisa aqui. Quando eu falo o cônjuge, vale também para a cônjuge, tá? Então, o Guilherme é casado no regime da comunhão parcial de bens, aquele regime padrão, o regime regra geral do nosso Código Civil. Se eu quiser discutir uma ação que verse, por exemplo, sobre a propriedade da minha casa, eu preciso do consentimento da anuência da Bruna. E a Bruna, mesma coisa. Se ela quiser, mesma coisa. Professor, se o senhor fosse casado com um homem, mesma coisa. Se a Bruna fosse casada com uma mulher, mesma coisa. Se vocês apenas vivessem em união estável, mesma coisa. Só não vale essa regra se o regime for de separação absoluta de bens, tá? Então, primeira coisa, essa não é uma regra que discrimina homem ou mulher, não. É uma regra que trata da capacidade processual de pessoas casadas e que vivam em regime de comunhão, que vivam em regime de união estável. Lembrando, só não vale se o regime for de separação absoluta dos bens, tá? Ô, prof, então, eu quero propor uma ação judicial lá, só que eu preciso do consentimento da minha esposa e ela não está me dando. E aí? Bom, vou te dizer o seguinte, esse consentimento é necessário, senão o processo é inválido. Mas temos uma solução. Olha aqui, ó. Olha o que diz o 74 do Código de Processo Civil. O consentimento previsto no artigo 73 pode ser suprido judicialmente quando for negado por um dos cônjuges sem justo motivo, ou quando lhe seja impossível concedê-lo. A falta de consentimento, quando necessário, não suprido pelo juiz, invalida do processo, como eu disse. Então, às vezes, você precisa do consentimento, mas a pessoa não está em condições de dá-lo. Por exemplo, está em coma, não tem como dar o consentimento. Você vai pedir para o juiz e vai explicar a situação. Ou a pessoa não quer dar o consentimento porque não quer. O juiz vai ouvir essa pessoa, vai entender quais são as razões dela. Se ela entender, se o juiz entender que o motivo não é justo, não é um motivo razoável, ele vai dizer, paciência, eu vou suprir o consentimento. O importante é que, se não houver o consentimento e nem essa supressão pelo juiz, ou seja, e nem o juiz dizendo que, olha, estou dando o consentimento no lugar, o processo será inválido. Fechou? Tranquilo? Agora, prof, o senhor já disse que é importante a questão da capacidade processual, da regularidade processual, sem dúvida nenhuma, né? A parte que não está representada e deveria estar, a parte que está representada por quem não a representa, a gente vai falar sobre isso um pouquinho, tá? O que acontece dentro de um processo judicial quando tem esse probleminha? Antes de falar disso, eu queria te contar como é que funciona a representação em juízo. Então a gente falou, né? O filho menor de idade, incapaz, absolutamente incapaz, é representado pelos pais ou pelo tutor. Legal. Mas como é que funciona o restante das representações? Gente, tem o artigo 75 do Código. Eu recomendo que você leia para saber que aquilo existe. Não precisa decorar nada. Só leia para saber que existe. Olha lá, o 75 vai trazer uma relação de como funciona essa representação. Olha lá, união pela AGU diretamente ou por órgão vinculado. Por exemplo, a Procuradoria da Fazenda Nacional, que é um órgão da AGU, vai representar a União em algumas causas. O Estado e o DF por seus procuradores. O município por prefeito, procurador ou associação de representação de municípios, né, caso exista essa associação, né, que pode ser criada ali para buscar a proteção de interesses comuns dos municípios, tal.
Autarquia é a fundação de direito público por quem a lei do ente federal designar. Lembrando que autarquia e fundação são criadas por lei, então a lei que cria diz quem a representa. A massa falida pelo administrador judicial. A herança jacente ou vacante, aquela que fica, né, abandonada lá por quem o juiz nomear como curador. O espólio pelo inventariante. Pessoa jurídica por quem tiver nos atos constitutivos lá ou pelos diretores. Sociedade e associação irregulares e outros entes sem personalidade, pela pessoa a quem couber a administração dos bens. Pessoa jurídica estrangeira pelo gerente, representante ou administrador de sua filial, agência ou sucursal aqui no Brasil. E o condomínio pelo administrador ou síndico, tá? Então, isso é só para você entender que o código vai dizer quem representa quem, tá? E aqui volta naquilo que eu falei dos animais. Aqui não diz como os animais seriam representados. Aquele PL lá que eu mencionei, 145, ele altera esse dispositivo aqui. Ele cria um inciso extra para falar da representação dos animais, tá? Agora, prof, o juiz nota no processo que está com um probleminha nisso aí. Por exemplo, quem está lá no processo é incapaz e não está representado. Ou quem está no processo é uma pessoa jurídica que não está representada por ninguém. Ou quem assinou a procuração lá para o advogado não tinha poderes para fazer isso. O que acontece? Olha o que diz a lei. Primeira coisa, essa incapacidade processual ou irregularidade na representação são vícios sanáveis. O que significa? É possível corrigir. Tranquilo. Agora, o que o juiz faz? Olha lá. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. Então, vamos grifar. Ó. Ocorre a suspensão do processo e designação de prazo razoável. Prof, o que é prazo razoável? Não sei, é prazo razoável. A lei não disse, vai depender do caso concreto. Na prática, o juiz fixa 10, 15, normalmente 15 dias. Mas o importante é isso. Tem um problema, não gera nenhum mal agora, nenhuma consequência mais drástica. Suspende e dá um prazo para regularizar. Regularizou, segue o baile. O processo vai seguir normalmente. Não regularizou, o que acontece? Olha lá. Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária, ou seja, onde ele começou, olha lá. O processo será extinto se a providência couber ao autor. Onde está o vício? No polo ativo. É o polo ativo que está irregular. Suspende o processo, manda o autor regularizar. Não regularizou, extingue o processo. Claro que essa extinção aqui, é importante frisar, é uma extinção sem análise do mérito. Perfeito? Então, o juiz vai dar uma sentença terminativa aqui sem análise do mérito. Agora, se o problema está no polo passivo, o réu será considerado revel se a providência lhe couber. Tá? Professor, mas imagine que o réu já contestou. O processo vai correr a revelia dele, né? Vai seguir. Ele apresentou a contestação sem estar regular. A contestação dele não vai ter valor nenhum, o processo vai seguir. Essa é a ideia, tá? Agora sim, professor, o réu apresentou a contestação e ele estava regularmente representado. Depois é que, na época, ele estava regularmente representado. A contestação é válida. Dali para frente gerou um problema, dali para frente é que corre a revelia dele. Corre sem ele saber o que está acontecendo. Tá? E, caso seja um terceiro que ingressou no processo e está com esse problema na representação, ou na incapacidade, ali, no vício, né? O terceiro será considerado revel ou excluído do processo, dependendo do polo em que se encontra. Se ele está no polo ativo, é excluído. Se ele está no polo passivo, considerado revel, o processo vai correr a revelia dele também. Tá? Agora, se o problema da regularização está em recurso em grau recursal, mesma coisa. Suspende o processo, manda regularizar. O que acontece? Se não regularizar, não conhecerá do recurso se a providência couber ao recorrente, ou 2, determinará o desentranhamento das contrarrazões se a providência couber ao recorrido. Em resumo, se era para você fez o recurso e está irregular lá a tua representação, tá? E o juiz suspendeu, não regularizou, recurso não é conhecido, não passa pelo crivo da admissibilidade. Agora, se cabia a parte contrária,
pega as contrarrazões dele, desentranha e o processo seguirá normalmente. Beleza? Fechamos o tema da capacidade processual aqui. Eu fiz minha parte, te dei a aula. Agora deixa o joinha, compartilha o conteúdo e vamos fazer esse canal bombar, crescer bastante, tá bom? Um grande abraço e até mais.